Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, primeiro livro. Logo após Mateus, nós temos o livro de Marcos. A nossa leitura será no capítulo 10 deste livro, versos 46 a 52. Eu farei a leitura e os irmãos vão me acompanhar de forma silenciosa. Vão acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Oremos mais uma vez de forma bem objetiva. Deus Altíssimo, que o Senhor possa mais uma vez se apiedar da tua igreja. Ó Deus, o teu povo, aqueles que o Senhor predestinou para estarem aqui nessa noite, querem ser edificados. E eu sou incompetente, e não há em mim nada que lhes possa trazer o elevo espiritual, pois sou homem pecador. No entanto, eu sei que com o auxílio do Espírito Santo, mediante a tua graça, todos que se encontram aqui nessa noite podem ser edificados pelo poder que há na tua palavra. Por isso eu peço a ti, ó Altíssimo Deus, que o Senhor me capacite a explicar esse texto e que o Senhor capacite a igreja a entender qual é a mensagem deste relato inspirado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Beethoven foi, para alguns, o maior músico de todos os tempos. Não sei se o Samuel, que talvez teria a condição de fazer essa avaliação com mais credibilidade ou com mais autoridade, se ele pensa assim, ou a Adriana, ou os demais irmãos que são afeitos à prática musical na igreja. Mas para alguns, de fato, Beethoven é o maior músico de todos os tempos. Agora é interessante que alguns relatos históricos nos informam que as suas mais belas sinfonias foram compostas quando ele já se encontrava surdo. E isso nos deixa perplexos. Quer dizer, Beethoven era surdo e fez música da melhor qualidade. Fez música melhor do que muitos que ouvem bem. E olha, eu olho para esse texto aqui e eu encontro algo semelhante a isso. Por que lhes digo? Porque esse texto, ao invés de um surdo, nos traz o relato sobre um cego. Qual é o nome dele? A Bíblia diz que ele se chamava Bartimeu. Mas, junto a essa informação sobre o nome desse homem, nós temos também no relato bíblico evidências que nos mostram que este cego era capaz de enxergar coisas que muitos, mesmo tendo uma visão boa, não podem ver. Este cego
vislumbra algo que pessoas com perfeição nos olhos não conseguem vislumbrar. Sobre o que o texto nos fala? Bom, o texto fala que as portas de uma cidade, ali na região da Judéia, mais precisamente uma cidade que fazia divisa com Jerusalém, a cidade de Jericó, havia um homem ali cego. E esse homem ouve sobre a passagem de Jesus. E segundo o texto bíblico, esse homem pede socorro, esse homem clama, esse homem grita por ajuda. Esse homem, aí eu vou usar uma linguagem interessante, porque este cego vê em Jesus, a possibilidade, a esperança para a cura, para a mudança da sua vida, para a mudança do seu rumo. Pois este homem crê que Jesus é a salvação de Deus. Por que eu posso dizer isso? Pela maneira como ele se reporta a Jesus. Como ele chama Jesus? Qual é o atributo? Qual é a característica? Qual é o adjetivo ao qual ele se refere a Jesus? Jesus, filho de Davi. Aquele cego está enxergando muito bem quem é a figura de Jesus. Aquele cego consegue enxergar o que muitos dos tempos de Jesus não conseguem ver. Porque aquele cego acredita que aquele homem chamado Jesus é o prometido do Antigo Testamento, é o Messias, é o enviado de Deus, capaz de transformar a realidade, conforme prometido, nos textos que nós lemos, de Isaías 42, sobre alguém que vem para trazer vista aos cegos. Por isso que Bartimeu então clama, Bartimeu está desesperado, gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu percebo que esse texto nos mostra? Sabe que talvez seja a ideia principal desse texto? A fé nos faz ver o que os olhos não podem ver. Eu quero fazer um convite inusitado nessa noite. Qual é o meu convite? Meu convite é para que nós possamos ver Jesus pelos olhos de um cego. Ver Jesus pelos olhos de um cego. Mas não há modo mais especial de ver Jesus do que este. Porque ao olhar para este cego, nós vamos perceber que este homem tem os olhos cegos, mas ele tem uma alma de visão aguçada. Ele tem um espírito que enxerga muito bem. Sim, os olhos são cegos. Veja o verso 51 que diz que ele clamando a Jesus: mestre, no final do verso 51, que eu torne a ver. Significa que este homem um dia enxergou. Com quantos anos ele perdeu a visão? Eu não sei. Mas o fato é que algum problema lhe atingiu as córneas e agora impede que ele veja. Por algum motivo ele se tornou cego. E ele não sabe para onde ir, por ser cego. Mas a Bíblia nos diz que além de cego, ele acabou se tornando mendigo. Veja o verso de número 46. Cego, mendigo. Não sabe para onde ir, por ser cego, e não tem para onde ir, por ser um mendigo. Afinal, a sua deficiência o impede de trabalhar. Estamos falando sobre um tempo histórico em que não havia vagas nas empresas para deficientes. Estamos falando de um tempo histórico onde os direitos humanos ainda estavam muito escassos. Estamos falando de um tempo histórico em que uma deficiência tal qual este homem possuía fazia com que este homem vivesse às margens da sociedade, muitas vezes isolado, muitas vezes às margens da própria vida. Bom, nós vemos claramente que ele era cego.
Nós vemos claramente que ele se tornou cego em um determinado momento da vida. Mas ele não é surdo. E a Bíblia nos ensina, ou a Bíblia nos informa, que um dia ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Veja o verso 47. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, que era Jesus quem estava passando por ali, ele então pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como eu disse, queridos irmãos, essa frase de Bartimeu nos revela algo muito precioso. Essa frase nos mostra uma confissão que tem um grande significado. Nós acabamos de fazer uma confissão aqui. Nós fizemos essa confissão em uma só voz. Nós declaramos, todos juntos, aquilo que nós cremos. Este homem se aproxima de Jesus, embora cego, mas ele se aproxima de Jesus com uma visão muito interessante, confessando bases de sua fé. Ele diz para Jesus, no verso 47, Jesus, filho de Davi. Com essa palavra, esse cego diz: eu creio nas Escrituras, eu creio nas promessas de Deus para o seu povo, eu creio que Deus não se esqueceu de mim, eu creio que Deus não se esqueceu dos homens, eu creio que Deus enviou o seu Messias. Ele está confessando aquilo que ele crê, porque ele relaciona Jesus à figura do Messias, a quem o povo tanto esperava. E ele se dirige então àquele Messias: tem compaixão de mim. É um pedido de socorro. Por saber de quem se trata aquela figura, Jesus, ele então clama por compaixão: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão. A palavra compaixão vem de compadecer, padecer com. O mesmo que misericórdia. Misericórdia, relacionando ao latim, cardia, coração, miseris, miséria. Coração, miseris, cardia, coração na miséria. Por crer que aquele homem, Jesus, é o enviado de Deus, aquele cego consegue ver naquele homem esperança e consegue entender que ali há a possibilidade que sua vida mude. E aí, queridos, a gente já tem que pensar um pouco. Eu não sei como é que você entrou nessa porta hoje, mas eu quero te fazer uma pergunta importante. Como é que você vê Jesus? Como é que você olha para o Senhor Jesus? Será que você consegue ver mais que um cego? Ou, será que você consegue ver tanto quanto um cego chamado Bartimeu? Olha, o evangelista Marcos, a partir do capítulo 2, ele nos mostra um terrível embate que há entre Jesus e os religiosos do seu tempo. Em todo o evangelho de Marcos você encontra pessoas, líderes religiosos, que não criam que Jesus era um enviado de Deus. Pessoas que enxergavam bem, pessoas que conheciam a lei, que conheciam as profecias, mas não conseguiram ver Jesus da maneira correta, como filho de Davi, como rei dos reis. E aí eu te digo nessa noite, querido irmão, querida irmã, é necessário que nós olhemos para Jesus com os olhos desse cego. Porque somente conhecendo Jesus de verdade, conhecendo a pessoa de Jesus, que nós seremos revestidos de esperança. Crendo que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se compadece de nós. Pela manhã nós falamos sobre isso, sobre a compaixão que Jesus teve por um leproso. No momento em que Jesus caminhava para um outro desígnio, mas aquela situação de um homem miserável
mexeu com o coração de Jesus. E olha, querido irmão, eu não sei qual é o seu problema. Eu, na verdade, não sei como você vê Jesus, mas eu convido nessa noite para que você veja Jesus pelos olhos desse cego, creia que Jesus é de fato a esperança para nós, e que você se veja como esse cego se viu, como alguém que carece da compaixão, da misericórdia de Jesus, como alguém que pode encontrar em Cristo esperança e socorro. Veja Jesus pelos olhos deste cego. Mas eu quero prosseguir na nossa reflexão, e primeiro nós estamos vendo Jesus pelos olhos de um cego. Mas agora eu quero que nós olhemos para esse cego com os olhos de Jesus. E nós podemos começar nossa tarefa no versículo 49. Porque após este homem chamar por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, enquanto muitos o repreendem para que ele se calasse, ele continua gritando mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso nos mostra qual é a tamanha compreensão deste cego, porque muitos que aqui estão ainda não se percebem como este cego necessitado da graça e do olhar de Cristo. Então essa ênfase que Marcos dá à atitude deste cego nos revela como que esse cego enxerga bem, enxerga que a sua esperança está ali e que ele precisa de ajuda. Este cego enxerga muito bem, muito melhor do que todos os líderes da época de Jesus. Mas por enquanto nós estamos vendo Jesus pelos olhos desse cego. Eu convido agora que no verso 49 nós olhemos para esse cego através dos olhos de Jesus. E como que Jesus olha para este cego? Veja o verso 49, Jesus disse: chamai-o. E eles chamam. Então o cego dizendo-lhe, ou eles chamam o cego, né? Jesus pede para chamá-lo, e eles então chamaram o cego, e eles dizem para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, verso 49, ele te chama. Queridos irmãos, Jesus chama aquele cego, e o cego vê Jesus como a sua esperança. Veja o verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus então faz uma pergunta para aquele homem que pulou, que correu, quando a sua esperança, olha o tamanho da visão deste homem. Eu queria ver Jesus, de fato, com os olhos desse cego, porque quando eu estou em meio a uma dor, a um problema, muitas vezes eu procuro soluções em tantas coisas, eu corro atrás de tantas coisas, eu tento resolver tantas coisas com minhas próprias mãos, eu falo para tanta gente sobre os meus problemas, e muitas vezes eu não tenho a atitude de prontidão que este cego teve, de saltar e de confiar e de clamar e de gritar, e de ter essa entrega total, nessa confiança, a um Jesus que ele pode não ver por seus olhos físicos, mas que ele enxerga muito bem pelos olhos espirituais. Eu nunca vi um cego que enxerga tão bem como esse. E por que eu digo isso? Olhe as palavras de Jesus para este cego. O verso 51 é um verso que exprime algo que em primeira mão nós não conseguimos entender. Parece que é algo que nos espanta, porque Jesus pergunta para um cego, clamando por misericórdia, algo que parece óbvio, parece explícito. Qual é a pergunta de Jesus? Leiamos juntos no verso 51. Que queres que eu te faça? Como assim? Como assim? Há inclusive pastores que fazem até anedota deste versículo.
Como se Jesus perguntasse para aquele cego: o que queres que eu te faça? O cego pudesse responder: eu quero um cão-guia. O cego pudesse responder: eu quero uma bengala magnética. Que pergunta aparentemente óbvia. Ela só é aparentemente óbvia. Essa pergunta faz todo sentido. Jesus olha para aquele cego, considerando a maneira como o cego olha para Jesus. Por quê? Jesus não vê naquele cego nenhum problema para ser resolvido. Porque Jesus vê naquele cego um homem que crê nele, que está totalmente resolvido espiritualmente. E talvez você tenha vindo para a igreja hoje com problemas espirituais para resolver na sua relação com Jesus. Mas esse cego não tem problema nenhum na sua relação, ele crê sem reservas. Ele se entrega nessa confiança sem reservas. E Jesus olha para aquele homem e diz: o que você quer que eu te faça? Porque aparentemente você não tem problemas. Seu principal problema está resolvido, que é o seu problema espiritual. Você me vê da maneira salvadora, salvífica. Olha, às vezes a gente pensa que nossos problemas maiores são problemas deste plano, dessa terra, são problemas no trabalho, são problemas na família, são problemas de saúde. Eu temo que o nosso maior problema, meu e seu, seja problema espiritual, de falta de intimidade com Deus. Porque quando Jesus olha para um homem cego, Jesus não vê nele nenhum problema. Por quê? Porque de fato esse homem está espiritualmente bem resolvido. E eu te digo, se você estiver espiritualmente bem resolvido, seus problemas físicos nada significam. Ou você poderá vencê-los facilmente. Olha, esse texto é uma preciosidade, porque esse texto nos confunde em vários aspectos. Um cego que vê demais. Pessoas como nós, que às vezes temos uma visão perfeita, não tem conseguido ver Jesus com os olhos desse cego. Nosso clamor nessa noite seja de fato para que o Espírito Santo nos visite e nós comecemos a olhar para Jesus como alguém que está pronto a se compadecer de nós, a se revelar a nós, a se dar a conhecer a nós. E sem conhecer Jesus, sem confiar em Jesus, sem esperar em Jesus completamente, nós somos homens miseráveis. Mas esse cego não é um homem miserável, porque ele conhece Jesus. Jesus é o filho de Davi, é aquele enviado de Deus capaz de me salvar. E o cego respondeu a Jesus: Mestre, verso 51, que eu torne a ver. A visão espiritual esse cego tem, mas esse cego deseja um bônus. E claro, como eu disse, aqueles que têm seus problemas espirituais bem resolvidos, claro, têm os seus problemas materiais, físicos, os seus problemas deste plano também bem resolvidos. E é interessante nós percebermos isso tão claramente no verso 52, que diz, ou que traz as palavras de Jesus para aquele cego. Qual é as palavras? Verso 52, leiamos juntos as palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. O que salvou aquele cego? A fé. Mais importante do que ter a sua visão restaurada, foi aquele cego ter a sua visão espiritual viva, ativa, funcionando bem. Que se lhe abra os olhos, cego, porque
a sua alma já está aberta. Aquele cego é salvo, porque ele crê verdadeiramente em Jesus. E se ele já é salvo, por isso que Jesus pergunta, ele precisa de quê? Que queres que eu te faça? Se o maior bem de todos você já tem, que é a salvação. Imediatamente, verso 52 diz que aquele homem tornou a ver, seguia Jesus, estrada afora. Jesus continua a passar. Ele passa por você através dessa pregação. Ele passa por você através de um testemunho. Ele passa por você através de um familiar que te aconselha. Ele passa por você através de coisas que acontecem na sua vida. E como é que você olha para ele? Com os olhos deste cego? Queira Deus que eu olhe assim. Queira Deus que eu possa confiar em Jesus dessa maneira. Eu tenho aqui, para concluir a mensagem, a letra de um grande poeta. Ele fez muita música difícil de ouvir durante um tempo da sua vida. Músicas que eu jamais colocaria ou tocaria perto da minha mãe. Músicas com letras muito ruins. Mas um dia esse homem foi visitado por Jesus. E ele fez essa música que diz assim: não sei se estou vivo ou não, tirando a areia dos meus olhos, vi meus pés longe do chão. Corpo leve como o algodão, mundo morto, ninguém sente, mas eu vejo diferente. Se tudo está aqui e o meu corpo não morreu, pura verdade, grande é a transformação, eis que vem o peso do toque da mão de quem esteve lá quando eu estava só, mais de uma vez. Eu só quis ficar bem e fiquei bem melhor. Quem criou o céu e o mar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda de reis perante um nome só. É por amor que ainda existo, hoje renascido em Cristo, mais um cego em Jericó. Sei que me ouviste, quando ajoelhei no chão, pedi perdão e disse adeus ao homem triste. Vou me entregar a ti, por tudo que aconteceu e pelo que há de vir. Quando segurou minha mão, finalmente eu soube que era o Deus vivo quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez, eu só quis ficar bem e fiquei bem melhor. Quem me ensinou a amar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi nas trevas o rei que se achou maior que o poder que eu tenha visto. Grande é o nome de Cristo e quem se humilha como Jó. É por amor que ainda existo, hoje renascido em Cristo, mais um cego em Jericó. Se faça como previsto, o poder do sangue de Cristo vai te levantar do pó. Glória a Deus. Alguém sabe quem é o autor dessa letra? Rodolfo Abrantes. Alguém sabe quem foi Rodolfo Abrantes? Alguns balançaram a cabeça. Rodolfo Abrantes foi o ex-vocalista da banda Raimundos. E ele deixou essa banda quando ela estava no seu maior auge de sucesso. Quando era a maior banda pop rock do Brasil. Mas toda a fama, todo o sucesso, para este homem, não significou nada quando ele conseguiu ver Jesus com os olhos do cego de Jericó. Por isso ele diz, sou mais um cego de Jericó. Que você seja como o cego de Jericó e veja Jesus com essa completa confiança. Se entregue completamente ao nosso Senhor Jesus. Amém.